Nesse vídeo, nós vamos resolver as questões de matemática e raciocínio lógico do concurso do IBGE, realizado pela Sebrasp, que ofertou 552 vagas e remuneração de até R$ 3.100 para o cargo de supervisor de coleta e qualidade. A prova ocorreu em 2 de maio de 2021, nível médio, e teve 8 questões de matemática e raciocínio lógico. A prova de matemática e raciocínio lógico começa com esse enunciado aqui, que é utilizado das questões 1 até a 4. Tem esse gráfico e diz o seguinte: considere que os gráficos CA e CB apresentados representam respectivamente as quantidades mensais de clientes de dois mercados concorrentes, A e B, desde o instante de sua inauguração simultânea, em T igual a 0, até os instantes em que esses mercados encerraram suas atividades, respectivamente, nos instantes TA e TB, em que T é dado em meses. Considere ainda que CA de T é igual a 300T menos 3T ao quadrado e que CB de T é igual a 120T menos T ao quadrado. A questão 1 pede o período total em que a quantidade de clientes no mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes no mercado B. Então, a gente tem aqui que os gráficos CA e CB representam as quantidades mensais de clientes. Então, a gente tem CA e CB. Só escrevi aqui para a gente visualizar melhor, e ele quer a quantidade de clientes do mercado A maior ou igual a de B. Então, ele quer CA maior ou igual a CB. Vamos ampliar o gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Perceba que de 0 até T3, que é esse instante aqui, o CA está acima aqui do gráfico de CB, então a quantidade de clientes desse mercado está maior. E a partir do T3, no T3 eles são iguais, e a partir do T3, o CB fica maior do que o CA. Então, dessa forma, nós temos aqui o T3 como a nossa referência, e o que ele quer é do 0 ao T3, que é justamente quando o CA é maior do que o CB. Então, a alternativa C, entre a inauguração, que é o instante 0, e o T3. A questão 2, com base no enunciado, pede: no 20º mês, após a inauguração simultânea dos mercados A e B, para igualar a quantidade de clientes do mercado A, a quantidade de clientes do mercado B teria de ser aumentada em... E aqui tem as opções em porcentagem. Bom, conforme a gente olha aqui, o instante T ele é dado em meses e ele quer o 20º mês. Isso significa T igual a 20. Então, a gente sabe que ele quer que a quantidade seja igual. Então, o CA de 20 tem que ser igual ao CB de 20. Esse 20 eu coloquei aqui dentro porque a função é dada como CA de T. Então, eu substituí o 20 aqui do 20º mês dentro aqui do T. Então, para igualar a quantidade de clientes, o T tem que ser igual a 20. Dessa forma, a gente vai usar as funções aqui para poder encontrar quanto que é o CA de 20 e o CB de 20. Joguei aqui substituir no lugar do T o 20 e a gente vai resolver isso aqui. Começando aqui pelo CA, só multipliquei 300 vezes 20, 3 vezes 20 ao quadrado, que é 400. E a gente chega a 6.000 menos 1.200, que dá 4.800. 4.800, então, significa a quantidade de clientes no mercado A no 20º mês. Vamos para B agora. 2.400 menos 400, que dá 2.000. Então, a quantidade de B no 20º mês é de 2.000. Ele pede no enunciado que a quantidade de B seja aumentada em tantos por cento para chegar no A. Então, ele vai ter que se aumentar quanto aqui de 2.000 para 4.800 para chegar no A? 2.800. Então, aumento de 2.800 para se igualar ao mercado A, que é o que ele pede no enunciado. Agora, a gente vai fazer uma regra de 3 para poder encontrar a porcentagem. Então, 2.000 é 100% e eu quero saber esse aumento de 2.800, quanto que vai dar. Multiplicando cruzado, 2.800 vezes 100 dividido por 2.000, a gente chega em 140%. Então, se eu aumentar 140% de 2.000, eu chego em 4.800, que é a alternativa A, 140%. A questão 3, com base no enunciado, diz:
É correto afirmar que, após o encerramento das atividades comerciais do mercado A, o mercado B ainda permaneceu em atividade comercial por... Então, ela quer saber por quantos meses que o mercado B ficou operando depois que o A encerrou as atividades. Se a gente olhar no gráfico, aqui o A tinha 0 clientes, teve uma subida, desceu e chegou a 0 de novo. Então, no TA é onde o A encerrou as suas atividades. E o TB é onde o B encerrou suas atividades. Para ficar melhor de enxergar, a gente vai colocar aqui essas referências. Então, encerramento de A e encerramento do B. A gente sabe aqui que o TB menos TA vai representar justamente o que ele quer, que é por quanto tempo que o B ainda ficou operando depois que o A encerrou suas atividades. A gente sabe aqui também que o CA é uma parábola e que ela corta o eixo X aqui nas suas duas raízes, que é o zero, o TA. Lembrando que a raiz é o que zera, né? Onde tem o zero, onde dá zero. Então, aqui, tanto no zero quanto no TA, aqui o resultado do C vai ser zero. E o CB é a mesma coisa, ele também é uma parábola e corta o eixo X em 2 pontos, porque a gente tem aqui uma função de segundo grau. Então, ele vai cortar no zero e no TB. Dessa forma, para encontrar o TB menos TA, a gente precisa encontrar os valores de TA e de TB, que são as raízes de CA e CB. Então, encontrando o TB e o TA, a gente subtrai um do outro e vai dar a quantidade de meses. Então, vamos ver. Primeiro, eu vou encontrar as raízes do CA e depois as raízes de CB. A gente tem aqui a função 300t menos t ao quadrado, que é o do A. Vamos transformar isso aqui numa equação para a gente achar as raízes. A gente vai igualar a zero e temos uma equação de segundo grau. Então, a gente vai colocar o t em evidência, multiplicando aqui o 300 e multiplicando o menos 3t. Para isso aqui dar zero, isso aqui é uma multiplicação. Para uma multiplicação entre dois aqui, que seria o t e o 300 menos 3t dar zero, um dos dois tem que ser zero. Ou os dois, né? Se eu pegar t igual a zero, isso aqui vai dar zero. Ou se eu pegar 300 menos t igual a zero, também vai dar zero. Então, ali eu coloquei as duas opções, t igual a zero e 300 menos t igual a zero. T igual a zero, beleza, já sei. Agora eu quero saber essa outra opção, que é justamente o TA. Então, a gente tem aqui 300 igual a 3t, 300 dividido por 3, que é t, e o TA, que é 100. Então, a gente sabe aqui que essa parábola aqui do CA corta o x em 0 e em 100. Beleza, agora vamos encontrar as raízes do B. Mesma coisa, peguei a função, vou transformar aqui numa equação de segundo grau para eu poder achar as raízes. E aí, vou colocar o t em evidência. O t igual a zero, a gente já sabe que é a inauguração aqui do B, né? Que é o início. E o TB é a próxima raiz, que vai sair aqui do 120 menos t. Então, vai ser t igual a zero ou 120 menos t igual a zero. Dessa forma, a gente tem que o TB igual a 20. Então, a gente sabe que o TB é 20 e o TA é 100. Como a gente tinha visto lá, TB menos TA, que é a quantidade de meses que o B ficou funcionando depois que o A parou, que deu 20. Então, são 20 meses. Alternativa C. Ainda usando o enunciado aqui, padrão, a questão 4 diz o seguinte: suponha que 3 clientes do mercado A possam escolher, para retirar suas compras do mercado, qualquer um dos 5 caixas disponíveis, de forma a serem atendidos simultaneamente. Nessa situação, a quantidade de escolhas possíveis de caixas que esses clientes podem fazer é igual a... Nesse caso aqui, a gente tem uma escolha de 3 caixas. E aí eu vou dar um exemplo para a gente poder entender melhor. Imagine os clientes André, Bruna e Camila. Então, eu tenho 3 clientes e eles vão ter que escolher qualquer um dos 5 caixas disponíveis. Vamos pensar nessa primeira configuração. O André escolheu o primeiro caixa, a Bruna escolheu o terceiro e a Camila escolheu o quinto, né? Se eu pegar e pensar em outra possibilidade em que eu inverto a Camila com a Bruna, por exemplo, a escolha da Camila agora é o terceiro e da Bruna é o quinto, eu gero uma nova possibilidade. Então, a ordem importa. Se eu inverter um com o outro, eu gero uma nova possibilidade. Isso aqui é uma característica de arranjo. Então, não tem como ser combinação nesse caso, porque eu estou gerando uma nova possibilidade com a inversão de um do outro.
No caso do arranjo, para lembrar, nós temos essa fórmula aqui, que usa fatorial, e aí a gente vai aplicar no exercício. Nesse caso, eu vou escolher eu tenho 3 clientes que vão escolher 3 caixas, né, dentro de 5. Então, vai ser um A de 5,P, né, de 3 para 5, né. Aí vai ser 5 fatorial por 5 menos 3 fatorial, que é a mesma coisa de 5 fatorial dividido por 2 fatorial, né? O fatorial sempre eu vou multiplicando pelos números anteriores, então vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120 por 2, que dá 60. Então, alternativa A. A questão 5 diz assim: se a informação todas as casas das ruas A e B foram visitadas é falsa, então isso aqui é um exercício de proposição. Aqui as alternativas C e D estavam iguais, né? Então pode ser que a questão seja cancelada ou anulada ou algo assim, mas mesmo assim ela pode ser resolvida porque no final das contas a gente quer analisar a lógica e não vai ser nenhuma dessas duas aqui. Aqui nós temos uma proposição que usa o todo. E eu vou colocar uma tabelinha aqui para a gente tomar como referência. Quando você faz negação de todo ou nenhum, você tem que levar isso aqui em consideração. Aqui você tem todo, nenhum, algum não. No caso do todo, é esse primeiro caso. É uma proposição universal afirmativa. Então, quando você nega uma proposição desse tipo, você gera uma particular negativa, com algum e não. Então, aqui nesse caso, se ela é uma universal afirmativa, vai virar uma particular negativa. A proposição inicial é todas as casas das ruas A e B foram visitadas. Então, se você está negando, ou seja, se ela é falsa, você tem que alguma casa da rua A não foi visitada ou alguma da rua B não foi visitada, que dá a alternativa E. Mas por que não é, por exemplo, que nenhuma delas foi visitada? Porque para que todas não sejam, não necessariamente nenhuma precisa ser. Se alguma não foi, tanto da A ou da B, né, já é suficiente para que seja uma negação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, para não colocar nenhum. Essa tabelinha ajuda bastante aqui, não só para resolver esse exercício, mas outros desse tipo de proposição com todo ou nenhum. A questão 6 diz o seguinte: os irmãos Pedro, Mateus e José foram entrevistados por um agente do IBGE que obteve deles as seguintes informações. Então tem as informações aqui e ele fala que as 3 são corretas e ele quer saber qual a idade dos 3 irmãos. Para organizar, eu montei uma tabelinha aqui, botei em roxo o que o Pedro disse, em verde o que o Mateus disse e em rosa o que o José disse. E aqui a gente vai ir organizando as informações que a gente tem sobre as idades. Começando pelo Pedro, ele falou: apenas um dos meus irmãos tem mais de 25, e o Mateus que apenas um tem mais de 30. Essas duas afirmações sozinhas não tem como eu saber, porque eu sei que é apenas um deles, mas se eu não tenho mais informação nenhuma, eu não tenho como ainda fazer nada muito conclusivo. Mas o José deu uma informação importante. Os 2 irmãos dele têm mais de 28, então ele sabe que o Pedro e o Mateus têm mais de 28. Então eu anotei aqui, ó. O José disse isso. Agora vamos voltar no Pedro. Ele diz que apenas um dos irmãos deles tem mais de 25. Então, se a gente sabe que o Mateus já tem mais de 28, então a gente sabe que o Mateus é o que tem mais de 25 e o José tem menos de 25. Vamos colocar essa informação. E o Mateus disse o quê? Apenas um dos meus irmãos tem mais de 30. A gente sabe que o Pedro tem mais de 28 e que o José tem menos de 25. Então tá certo, justamente o Pedro é o que tem mais de 30 e o José tem menos de 30. Aqui pode parecer confuso, por exemplo, mais de 28 e mais de 30. Mas se uma pessoa tem mais de 30 anos, ela também tem mais de 28 anos. Se uma pessoa tem mais de 28, ela também tem mais que 25. Então, a gente vai selecionar apenas as informações aqui que são as definitivas, né? Que são mais restritivas. Então, a gente sabe que o Pedro tem mais de 30, o Mateus tem mais de 28 e o José tem menos de 25. Que isso corresponde à alternativa A. Pedro tem mais de 30 anos, Mateus tem mais de 28 anos e José tem no máximo 25 anos de idade. A questão 7 diz o seguinte: um rei determinou a um sábio que estipulasse uma recompensa por tê-lo vencido em uma partida de xadrez. O sábio então respondeu:
Majestade, eu desejo como recompensa a quantidade de grãos de arroz que se obtém adotando-se o seguinte procedimento. Percorrendo o tabuleiro de xadrez de cima para baixo e da direita para a esquerda, na primeira casa do tabuleiro coloque um grão de arroz. Na segunda casa, 2 grãos de arroz, na terceira, 4 grãos de arroz e assim por diante, de modo que na enésima casa do tabuleiro devam ser colocados 2 elevado a n-1 grãos de arroz. Considerando que o tabuleiro de xadrez tenha 64 casas e que 1 quilo de arroz tenha 50 mil grãos de arroz, de modo que 1 tonelada tenha 50 milhões de grãos, é correto concluir que apenas para a 31ª casa do tabuleiro ele deverá colocar, e aqui tendo alternativas em toneladas. Parece meio confuso, mas vamos aos poucos com as informações, né? O enunciado tem muitas informações. Vamos imaginar o tabuleiro que ele falou, de cima para baixo, da direita para a esquerda, e aqui ele vai colocar 1 grão de arroz, 2 grãos de arroz, 4 grãos de arroz e assim por diante, né? Até que chegue na última casa, né? Então vamos ver qual que é a regra de formação, que é o 2 elevado a n-1. Se aqui é 1, então n igual a 1, 2 elevado a n-1 dá 2 elevado a 0, que dá 1. Aqui, n igual a 2, nós temos 2 grãos, com a mesma regra de formação. Aqui nós temos n igual a 3, que vai dar 4 grãos. Então, a regra de formação é sempre essa. Na casa 1, nós temos 1 grão, na casa 2, 2 grãos, na casa 3, 4 grãos. Então, ele quer saber na 31ª casa. A gente vai chegar lá com n igual a 31. Que vai ser 2 elevado a n menos 1, que é 31 menos 1, que é igual a 2 elevado a 30. Essa aqui já poderia ser a resposta, mas ele quis complicar um pouquinho e colocou a resposta em toneladas, né? Então, se ele colocou em toneladas, vamos ver como é que ele fala que a gente converte os grãos em toneladas. Ele diz aqui, 1 tonelada de arroz tem 50 milhões de grãos de arroz. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. A gente precisa transformar os grãos em toneladas e a gente tem essa informação que ele deu aqui no enunciado. Então, a gente sabe já que é 2 elevado a 30 grãos e precisa transformar em toneladas. Eu coloquei aqui justamente 2 elevado a 30 vezes 1 dividido por 50 milhões, que é justamente a regra de 3 aqui, né? 1 tonelada vezes 2 elevado a 30 dividido por 50, a regra de 3 cruzada, né? E aí nós ficamos com... Eu só botei 50 milhões aqui para facilitar, agora transformei ele em 50 milhões em número mesmo. Então ficou 2 elevado a 30 por 50 milhões. Para facilitar aqui, se eu for fazer 2 elevado a 30, vai gastar muito tempo, né? E tem um número que é mais fácil, que é o 2 elevado a 10, né? Que a gente sabe que é 1024, é um número mais conhecido. A gente pode usar essa propriedade da potenciação aqui, colocar um parênteses aqui e elevar ao cubo. Então, quando se coloca parênteses assim, você multiplica o expoente de fora com o de dentro. Então, vai ser 2 elevado a 10 elevado ao cubo, é a mesma coisa do que 2 elevado a 30. Desse jeito aqui ficar um pouquinho mais fácil. Então, vai ficar 1024 elevado ao cubo por 50 milhões. E aí, aqui vai ser igual a esse número grande aqui, né? Dividido por 50 milhões, que dá aproximadamente 21,47. Daí aqui você poderia fazer uma conta mental aqui para ter mais ou menos ideia de quantas toneladas que tinha. Não necessariamente precisaria fazer essa divisão, né? Na hora da prova. Então aqui 21,47 é mais do que 20, que dá o nosso gabarito, que é a letra D. A questão 8 diz o seguinte: em um levantamento de dados realizado em um conjunto de domicílios, era preciso verificar a existência de jovens abaixo de 18 anos, adultos de 18 a 60 e idosos acima de 60 em cada domicílio visitado. E aí ele deu aqui algumas informações, né? Sobre se residem jovens, adultos, idosos, se nenhum dos dois, nenhum dos três, né? E aí ele pergunta: considerando a sua situação hipotética e sabendo-se que em qualquer dos domicílios visitados reside pelo menos uma pessoa e que no total foram visitados 42 domicílios, é correto afirmar que, para organizar isso aqui, eu vou montar aqui, vou usar aquele diagrama de Venn, né, para a gente poder colocar os dados que ele nos dá. Ele fala primeiro aqui, em 10 dos domicílios residem jovens, adultos e idosos. Então, vai entrar aqui no meio, né? 10.
Em 12 dos domicílios visitados residem jovens e adultos, mas não residem idosos. Então, vai entrar aqui. 12. Em 9 dos domicílios visitados residem adultos e idosos, mas não jovens. Então, vai entrar aqui. E em nenhum dos domicílios visitados residem apenas jovens e idosos. Então, aqui vai entrar como 0. Assim como em nenhum dos domicílios visitados residem apenas idosos ou apenas jovens. Então, a gente vai ter 0 e 0. Só faltou a informação de quantos residem apenas adultos, né? Que é justamente a pergunta, né? Então, ele fala assim, que foram 42 visitados e ele quer saber em quantos que residem apenas adultos. Então, ficou fácil, porque a gente tem justamente aqui o nosso x e a soma disso tudo vai dar 42. Então, 12 mais 10 mais 9 mais x é 42, x é igual a 11. Então, alternativa D. Em 11 dos domicílios visitados residem apenas adultos. Poderia ser feito até de outras formas, né? Mas eu acho que essa forma aqui visualmente fica mais fácil de entender. Não se esqueça de avaliar o vídeo. E para se aprofundar mais nesse e em outros assuntos, inscreva-se no Apreenda!